importante a gente situar aonde que Bachelard está nesse campo todo, né, desses teóricos maravilhosos, teóricos que, inclusive, vão trabalhar muito atemporalmente. Eu acho que Bachelard tem muito para ser descoberto ainda, né, porque ele não segue uma escola exatamente, ele é um fenomenólogo, né? Ele vem, então a gente tem lá a escola da fenomenologia, na filosofia e tal, mas ele não dá para a gente dizer assim, não, que ele é igual a outros fenomenólogos, porque ele vai fazer um trânsito bem diferente, um caminho, um percurso muito específico, né, no trabalho dele. Eu descobri o Bachelard pela casa do porão ao sótão, o sentido da cabana. A primeira vez que eu li esse texto, e faz muito tempo atrás, esse texto me pegou de um jeito que eu falei, meu Deus, quem é esta pessoa que evoca tantas imagens, que provoca tanto na gente, nesse sentido da imagem. E aí eu vou contar para vocês rapidamente, para vocês entenderem um pouquinho do meu percurso. Eu sou professora na licenciatura em artes visuais aqui na FAP, estou agora numa sala aqui da FAP, né, como eu comentei anteriormente, e eu trabalho uma disciplina há muito tempo também, essa disciplina caminha comigo aqui na faculdade. Quando eu falo há muito tempo, gente, é para mais de 20 anos. E nessa disciplina eu uso o Bachelard como uma referência, porque nós trabalhamos um projeto que é chamado, eu chamava antes de Projeto Espaço Pessoal, agora a gente está chamando de Projeto Casa. E o Bachelard, ele entra com tudo para falar dessa casa imaterial, dessa casa que vira uma miniatura, dessa casa afetiva, dessa casa que percorre muitos e muitos caminhos, que vira maquete, que vira uma série de procedimentos, né? Mas que é o Bachelard que faz esse encaminhamento. Aí, desse livro, me interessou muito ler outros dele, como, por exemplo, A Água e os Sonhos, que é um livro maravilhoso, ensaios sobre a matéria. E aí, que interessante, né? Depois é que eu fui conhecer um pouco mais do Bachelard, do Bachelard cientista. O novo, puxa vida, eu não trouxe esse livro, o novo Espírito Científico, que é um livro que o Bachelard vai trazer para explorar o quê? A questão da pesquisa, a questão da ciência. Então, ele começa por aí e ele vem para a poesia depois. Tá? Então, esta pessoa nasceu lá num vilarejo no condado de Champagne, na França, um lugar chamado Aubé. Na verdade, é Bas-sur-Aubé, e é conhecido como Aubé. E ele nasceu em 1884, finalzinho do século XIX. 1884, quando ele nasceu, estava começando o impressionismo na Europa, estava se rompendo com aquelas tradições acadêmicas, né? Então, ele viveu uma infância de muita efervescência lá em Paris, mas não onde ele vivia. Onde ele vivia, a condição, a situação ainda era e é, né, uma cidade de interior, uma cidade que fica próximo à zona rural, então são camponeses e tudo mais, né, que vão trabalhar lá. O Bachelard, ele não era uma pessoa rica, então ele trabalhou muitos e muitos anos no correio, né, ele atendia nos correios para pagar os seus estudos. E é interessante que ele começa por onde? Ele começa estudando matemática, aí ele estuda física, e ele estuda química, e ele estuda letras, né? E ele constrói uma carreira assim, acadêmica com um leque muito grande, né, de conteúdos. E ele começa trabalhando justamente o quê? A filosofia e a química, né, que ele trabalhou muitos anos, né, matemática, então ele dava aula de física e dava aula de filosofia, e teve um despertar muito forte, e aí ele foi professor na Universidade de Dijon, que é uma cidade próxima. De 40 ele vai trabalhar na Sorbonne durante, né, toda uma vida acadêmica, sempre ligado à universidade, né? E aí ele trabalhava dentro dos cursos de História, né, e Filosofia das Ciências.
que está acontecendo nesse período, que é uma marca fortíssima na concepção teórica que o Bachelard vai trazer? A teoria da relatividade do Einstein. Então, aí vamos começar a entender algumas coisas, né, nessa concepção de mundo que ele vai trazer. A concepção do Einstein, né, a teoria da relatividade, ela vai ser um elemento assim basilar nas concepções filosóficas e científicas. Por quê? Qual é a complexidade do Bachelard? Ele transita nesses dois campos. E como é que ele faz a ciência ser entendida? Pela poesia. Então, percebem a complexidade que é esse sujeito, né? Então, quando eu falei, ele é um filósofo da fenomenologia, ele é, mas ele vai buscar outros caminhos que são um pouco diferentes nesse sentido, em relação aos outros filósofos, né, que caminham aí, que transitam pela fenomenologia. Então, o Bachelard ele tem uma questão bem importante dentro dessa concepção filosófica e científica que ele coloca, que é a ruptura. A ruptura com aquilo que é o neoclássico, com o que está lá atrás. Mas essa ruptura, ela não é assim, negar, nada disso mais tem valor. Não. O que ele vai falar e da onde vem a concepção que o Bachelard traz? Ele vai justapor, ele vai trazer uma reestruturação a partir dessa relação que ele está fazendo, né? Então ele analisa todas aquelas concepções, ele vai justapondo, é como se ele fosse colocando outras camadas de conhecimento em cima dessa relação. Quando ele escreve a Poética do Espaço, ele está fazendo o quê? Trabalhando com a pesquisa da imagem poética na sua origem. Esse texto que a gente leu, né, ele trabalha com a imaginação. Né? Por isso que a imaginação vai lá na infância. Por isso que a imaginação vai buscar aquilo que está lá atrás, em algum momento da história, né? Porque ele vai buscar esse lugar, vou usar uma outra expressão dele, da topofilia. O que é topofilia, gente? O espaço feliz. O espaço feliz. E cada um de nós vai buscar uma relação com esse espaço feliz. Né? Para ele, e aí a gente vai entender por que ele fala da casa. Voltando naquela imagem, né? Olha a casa dele, que delícia, né? Ele falava, ele se estressava demais em Paris. O negócio dele era voltar lá para Aubé, para o vilarejo dele, para a casinha dele, para o espaço dele, porque lá ele se sentia, como ele falou no livro. Como ele fala, a casa do porão ao sótão, o sentido da cabana. É o acontecendo naquele momento, é o fenômeno da relação dele solidária com a casa, mas isso está num fio condutor lá atrás com o passado. Obviamente que ele está imerso no trabalho, obviamente que ele está trazendo a visão dele de casa, né? Alguém de vocês colocou lá no comecinho, não é a relação que a gente tem com a casa hoje, né? A casa, muitas vezes, a gente só está nela, passa por ela e vai se perdendo no dia a dia, assim, de compromissos e tudo mais, né? Mas quando a gente para pensar o quanto a casa nos nutre, o nosso espaço pessoal nos nutre, nós interdependemos dele, né? Nossa vida adulta é tão despojada dos primeiros bens. Os vínculos antropocósmicos são tão frouxos e não sentimos sua primeira ligação com o universo da casa. A casa é o nosso canto do mundo. Ela é, como se diz a miúde, o nosso primeiro universo. É um verdadeiro cosmos. Na verdade, as paixões cozinham e recozinham na solidão. É encerrado em sua solidão que o ser de paixão prepara suas explosões ou seus feitos. Toda essa relação remete a gente a um espaço de afeto, né? A um espaço de troca de experiências, né? Alguém que tem uma experiência com esse lugar e tem bem claramente essas marcas, né? No retrato, na disposição da camisa, em seus 1000 alvéolos, o espaço retém o tempo comprimido.
É essa a função do espaço. O que a gente pode falar desta frase junto com essa imagem? E aí a gente percebe que nesse recorte, nesse enquadramento que é dado pelo fotógrafo, ele faz uma escolha dos elementos que ele quer compor, da luz que ele quer compor, e ele faz uma escolha, né, por uma imagem num ângulo tal que provoca na gente, né, é uma dada perspectiva que provoca na gente também um efeito visual, né, que põe a gente para imaginar até a continuação, né? Será que é uma cama que tem para o lado de cá? Será que tem um guarda-roupa, uma cadeira? Que mais que pode ter aí, né? Mas tem uma outra coisa legal que é a gente pensar assim, olha, se esse quarto, esse ambiente tivesse vazio, será que eu conseguiria... vocês conseguem imaginar, de repente, esse canto vazio? Pensa só, sem os quadros, sem essa camisa pendurada, sem as malas, sem esse baú com esses elementos em cima. Esse tempo da ação dentro desse espaço, ele se modificaria. Se alguém for morar lá e colocar outros elementos, esse espaço mudaria. Se a fotografia fosse colorida, esse espaço mudaria. Então, o espaço ele vai atender a uma função maravilhosa nos seus 1000 alvéolos de reter um tempo em que aquilo que acontece ali tem significado. Um tempo de solidariedade entre a pessoa que mora e os seus objetos. Um tempo de solidariedade entre o fotógrafo e os elementos desse espaço que estão lá, contidos, registrados, congeladinhos desde 1960, onde não havia ainda foto colorida, só colorida por retoque, né? E que chega para a gente hoje, 2023, dessa maneira. Não é incrível essa experiência? Então, essa frase, né, faz muito sentido, eu acho que é uma frase como outras que também fazem, né, mas que a gente consegue, né, eu trouxe aqui como uma ilustração mesmo, né, essa imagem fazendo uma ilustração, assim, desse sentido que o Bachelard vai dar para essa relação que a gente vai estabelecer com o espaço. Eu quero fazer um comentário relacionado ao texto do Augusto Boal, que a gente leu. Tem uma frase que me chamou bastante atenção, que ele estava escrito assim, ao contrário de duas coisas... Não, assim, por mais que duas coisas não possam ocupar o mesmo lugar no espaço, dois espaços podem ocupar o mesmo lugar na coisa. E daí eu fiquei pensando, né, na relação entre essas duas frases, né? Parece que o espaço retém o tempo comprimido, né? Quando eu li essa frase, eu pensei na clínica mesmo, né? O sujeito que vem ali, está no tempo presente e traz vários sujeitos, né? Do passado, do futuro, ali, tudo comprimido de alguma forma, né? Eu vou mostrar agora uma imagem para a gente começar a pensar o dentro e o fora da casa. E essa imagem, ela ajuda bastante, né? Eu acho que dá para a gente fazer uma ponte. Mas eu vou apresentar para vocês esse fotógrafo, gente. O nome dele é Patrick Bonnier. Ele é francês, também nasceu na região da Alsácia. E ele está com bastante idade agora, mas ele passou um bom tempo aqui no Brasil por projetos e tudo mais, e ele teve assim um encantamento com a região nordestina. E aí ele percorre o sertão nordestino, então essa imagem que a gente está vendo é uma delas, e ele monta uma série. E essa me parece muito uma dessas portas que dividem o público do privado, como se ela tivesse, como se ela pudesse ser substituída por um risco no chão, que diz, né? Então ela não tem a função de proteger, ela claramente não tem a função de tornar o dentro invisível ao fora, né? Ela é atravessada por essa luz, ela tem as frestas, ela
Ela, né, ela deixa um respiro, ela deixa o ar passar, ela deixa a luz passar, ela deixa o olhar passar, mas ela diferencia, né, o fora e o dentro, assim. Apontamento que tem um tempo em duração aí, que é essa foto em longa exposição, né? Que a gente só percebe Aham. por causa da toalha que balançou durante a foto, né? A gente percebe esse borrado Aham. na Aham. toalha ali que marcou essa foto. Então tem uma questão, né? Você falou do tempo, tem uma questão desse tempo alongado que está impresso na Aham. imagem. Nós temos um autor que é um arquiteto holandês, que é o Herman Hertzberger. Ele, ele escreveu um livro muito famoso para nós na década de 70, que é Lições de Arquitetura. E Uhum. ele faz, na verdade, ele, ele coloca esse lugar da porta, ele não coloca a porta, evidentemente, mas ele coloca a soleira, porque ele imagina a porta aberta, né? Então a soleira é o que ele chama de intervalo. E para nós isso é muito rico, né? Esse termo que ele usa, porque esse intervalo é justamente o intervalo entre o público e o privado. É o momento de é praticamente um momento mágico, né? Que o Bachelard também vai trazer para nós, que é esse momento de transição. O Bachelard vai falar também depois lá sobre a porta, essa coisa toda. Então, Uhum. essa transição, que para nós é muito mecânico, ele coloca de uma forma muito, muito poética para nós também, como esse intervalo. E é muito interessante trabalhar com esse intervalo, porque a pandemia mostrou para nós uma das perdas, né? Para além dessa do sótão e do porão que a gente acabou perdendo, né? O, 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 o Joey Bosquet, né? O poeta vai falar, né? Aquela frase: é um homem de um só andar, tem seu porão no sótão. Isso é muito triste, né? Mas, enfim, esse intervalo ele faz justamente esse quase como um portal, né? Um portal mágico onde você passa de um público, de um espaço público para um espaço privado. Ele tem uma imagem muito forte que é de uma criança sentada, é uma casa também muito simples, a porta está aberta e a criança está sentada o que- num patamar, né, que está ali na frente da casa. E ele diz que a criança ela se sente ao mesmo tempo livre, porque ela está vendo o mundo lá fora, mas ao mesmo tempo protegida, porque ela sabe que dentro da porta está a mãe que pode socorrê-la, né, a qualquer momento. Então é muito bonito, é muito poético o modo como ele descreve esse intervalo. E essa transição, eu estava falando que nós perdemos isso e a pandemia trouxe para nós, que é o que parecia uma coisa que não precisava mais, que era o hall de entrada. Aquele hall de entrada da casa que parecia algo que fosse de status ou que fosse mais do rico, enfim, mas que todo mundo teve que utilizar, né? Teve que Uhum. pendurar, tirar a roupa, né, antes de entrar em casa. Então, esse espaço de transição, ele volta como um pensamento realmente de importância, né, de transitar nesses dois mundos. O mundo que está lá fora e esse mundo privado, né, onde eu vou entrar no meu abrigo, no meu refúgio, que é a casa. O que a gente está fazendo, gente? Tentando trabalhar a relação da ocupação desse espaço, o simbólico desse espaço por intermédio das pessoas, né? E desses elementos identitários que estão nele. Olha que interessante, né? Não tem como a gente afirmar, nós não sabemos se nada disso, né, de fato é real, mas a imagem evoca e provoca na gente, né, essas muitas interpretações, essas muitas possibilidades, né, e ela não se esgota, né, a gente poderia caminhar, né, e trabalhar com ela assim
por muito tempo, né? Narrando histórias, criando, imaginando, né? Todo esse processo ele é possível, né? Porque a imagem realmente faz isso, né? E a gente, né, nessa contaminação aí com o texto do Bachelard, vai pensar justamente nesses focos, né, de memória, de imaginário, né, como é que isso tudo vai agregar nas interpretações que a gente possa dar da imagem. Tem esse lance da perda, né, dessa experiência, quando a gente criou, quando nós criamos os apartamentos, né? Quando eu perdi fiquei num único andar e perdi esse que está embaixo e esse que está em cima. E essa coisa eu acho muito importante esse entendimento, porque você falou do cinema, e o cinema usa, né, ainda usa esse imagético de uma forma muito poderosa, né? Para nós, assim, a ideia de subir, que seria para o sótão, é a ideia de uma ascensão. Então, a ascensão, e o sótão tem luz, como você até citou naquela fotografia, a possibilidade de realmente ser um sótão. Então, a ideia de ascensão, ela pressupõe, justamente com essa luz, a ideia de conhecimento. Então, você ascende ao conhecimento. Uhum. Por outro lado, quando você desce ao porão, que ele fala isso, né? Sempre a descida, porque é o primeiro momento, e muitas pessoas nos filmes mostram isso, muitos nem sobem de novo, né? Descem e ficam por ali mesmo. Então, essa descida, que é esse obscuro da casa, ele é muito interessante porque, por exemplo, na casa americana, e mesmo aqui em Curitiba, né, como você citou, talvez um pouco dessa analogia, é onde se lava a roupa, né? É a lavanderia, é a roupa suja, então é aquela coisa toda. E, e o cinema, ele trabalha muito bem com essa questão, porque a gente tem o que a gente guarda no sótão são as coisas boas, né? As lembranças. Então, são as fotos perdidas de uma memória, né? De antepassados e tal. Uhum. Então, o cinema mostra muito isso, né? O fantasma lá de cima, ele é sempre bonzinho, né? Ele sempre vai ajudar, ele sempre vai ser talvez alguém do antepassado dessa própria pessoa tal. E o porão o porão você mata alguém em terra, né? Porque não tem aquela parede, né? Não tem aquela parede de fora. Então Uhum. você É o muito obscuro, né? é obscuro. Então muitos filmes já mostraram isso, né? Então aquele fantasma, né? Aquele Uhum. sobrenatural, ele é do mal porque ele quer realmente ser enterrado, ser descoberto, né? Aquela coisa toda. Então eu acho muito poderosa esse trabalho, né? Dessa imagem desses espaços, né? Uhum. Dessa força que tem descer e que a gente pode fazer uma analogia quase direta ao céu e ao inferno, Uhum. coisas que seriam mais diretas assim na própria arte mesmo, Fazer né? Certeza. nossa foto, gente?